Olá, espero que todos estejam bem. Recebi uma solicitação para falar sobre ações. Então, antes de a gente começar, vamos falar o que é uma ação. O que é uma ação? Ação é um papel que representa um pedacinho da empresa. Quando você compra esse papel, você se torna um sócio da empresa. No Brasil, nós temos uma particularidade, nós temos as ações preferenciais e as ações ordinárias. As ações ordinárias te tornam realmente um sócio minoritário da empresa, com direito a voto, enfim. E as preferenciais, você não é um sócio da empresa, você é um financiador da empresa, mas você tem a preferência no recebimento dos proventos, sejam eles juros sobre capital próprio ou dividendos, ok? Quando a gente fala de mercado de ações no Brasil, nós estamos ainda engatinhando. 3% da população brasileira investe em bolsa de valores. Se você for analisar outros países, como Estados Unidos, 55%, Japão, 45%, Austrália, 35%, Inglaterra, 33% da população investe no mercado de ações, tá certo? Então, quando você investe, você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Você pode se tornar sócio do Itaú, pode se tornar sócio do Bradesco, da Petrobras, da Vale do Rio Doce, você pode se tornar sócio da WEG, enfim, da Gerdau, diversas empresas que você pode se tornar sócio ou um financiador, tá certo? O importante que a gente entende, entender, que quando você fala em mercado de ações, eu particularmente, tem gente que não, mas eu particularmente entendo que o mercado de ações são investimentos de longo prazo, para ter os ganhos no longo prazo, tá certo? Eu não me arrisco com operações no mercado financeiro de day trade, esse tipo de coisa para você perder dinheiro. Desculpe, eu não acredito como um bom investimento, como investimento saudável, day trade, opções, essas coisas. Eu prefiro longo prazo. Compra uma ação de uma empresa saudável e espera se rentabilizar o valor da sua ação e também receber juros sobre capital próprio, dividendos e reinvestir ou nessa empresa ou em outras. Enfim, você está recebendo seus dividendos e os seus proventos e você está reinvestindo, tá certo? O que é importante a gente saber, no mercado de ações, você consegue maximizar os seus ganhos. Com certeza, você investindo num CDB, num fundo de um banco qualquer, a tua remuneração, a tua taxa recebida é muito aquém, muito baixa. Muito baixa. O renda, que a gente chama de renda fixa, né? O renda fixa é conhecido também como perda fixa, porque você tem a tua remuneração e muitas vezes não acompanha nem a inflação. Tem que tomar cuidado com fundos de investimento porque tem algumas taxas, né? A taxa de administração e vão tirando os seus ganhos, enfim. Bancos que não pagam nem 100% do CDI, pagam 80%, 85%, 90% do CDI. Tem que tomar cuidado com isso. A gente disse no vídeo anterior sobre reserva de emergência. Aí a gente colocou alguns desses investimentos como propícios para esse tipo de reserva. Porque se você coloca a sua reserva de emergência em ações, é complicado. Se você precisa do recurso, a tua ação está em baixa, e você tem que vender, você vai perder dinheiro. Então não, melhor estar lá, naquela fundo de emergência, reserva de emergência, num investimento de renda fixa com liquidez diária e que você possa fazer o resgate sem maiores problemas com urgência, tá? Mas ações, no decorrer do tempo, para mim, são os melhores investimentos para ganho de capital, tá certo? Vou colocar alguns números para vocês entenderem aqui de algumas ações, quanto elas rentabilizaram em 12 meses, isso já dentro da pandemia. Ah, Jair, mas caíram muito, caíram sim antes da pandemia e tal, e se recuperaram, estão se recuperando, tá certo? Tem algumas que ainda não se recuperaram, mas como a gente fala que o investimento é de longo prazo, as ações, você investindo em boas empresas, você consegue retomar a rentabilidade, né? Isso o histórico diz, tá certo? Mas falando algumas empresas, o Itaú em 12 meses rentabilizou 26,68%, a Itaúsa 19,21%, BR Distribuidora 38,90%, Petrobras 30,66%, Taesa 59,45%, Positivos 142,44% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Ok? Então, gente, o que a gente tem que entender? Investir em ações é
investimento de longo prazo, buscando rentabilidade ao longo do tempo, reinvestindo os proventos, juros sobre capital próprio, dividendos, tudo que você receber, reinvestir. Todas as empresas pagam dividendos? Não. Não. Nós temos empresas que dão prejuízo e não vão pagar dividendos. Tá certo? Não vão pagar dividendos porque estão dando prejuízo. Outras empresas que estão em crescimento, muitas vezes elas também não pagam dividendo porque elas utilizam o lucro para reinvestir no negócio e ir crescendo. Aí essas empresas as suas ações vão se rentabilizando com o tempo, tá certo? Porque elas estão reinvestindo no negócio, fazendo o negócio amadurecer, crescer mais, enfim. E aí é uma visão de longo prazo quando você investe numa empresa dessa, porque você enxerga que uma oportunidade de crescimento muito grande para essa empresa. Porque se ela é saudável, dá lucro e reinveste o seu lucro no negócio, é uma visão de longo prazo, que lá na frente ela vai dar grandes resultados na sua carteira. Então nem todas vão pagar dividendos. Se você quiser montar uma carteira de dividendos, com empresas que pagam dividendos, você tem que identificar essas empresas e investir nelas, entendendo que é um investimento de longo prazo, você tem que buscar as boas empresas, entender um pouco dos números da empresa, enfim. Tem um site muito bacana que chama Status Invest. Status Invest. Você consegue abrir por empresa os números dela, muito bacana. É uma dica para vocês olharem lá, quem tiver interesse, Status Invest. Que você consegue pegar por empresa seus números. ROI, Dividend Yield, liquidez, enfim, você consegue ver uma série de números lá dentro do Status Invest, tá? Outra coisa que eu queria colocar para vocês, as empresas pagam os seus dividendos, as empresas que pagam os seus dividendos podem pagar mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, depende muito do seu exercício contábil, como ela fecha o exercício contábil. Então você tem empresas como o Banco Bradesco, Itaú, pagam mensalmente, outras pagam semestralmente, né? Então, pagam semestralmente, trimestralmente, anualmente, tá certo? O que eu quero deixar bem claro para vocês, o mercado de ações, ele é um mercado saudável, desde que você saiba trabalhar com ele. A visão que eu tenho para o mercado de ações no longo prazo é muito boa, muito bacana, muito bacana. Você buscando boas empresas, entendendo um pouco dos números da empresa, diversificando, você consegue, com o mercado de ações, minimizar as crises nos teus recursos, né? Vamos lá. Como que eu quero dizer isso? Você investe diversificando em setores. Você trabalhou... Vamos ver, nessa crise que nós tivemos da pandemia, o setor de energia, nesses momentos, foram um pouco impactados, até cresceram bastante a energia. Mas se você pegar bancos, sofreram com a pandemia. Outros setores do varejo sofreram com a pandemia. Mas tem outros setores que andaram. O varejo, quem trabalhava com varejo eletrônico conseguiu se dar muito bem, mas quem não tinha o varejo eletrônico ficou mal, né? Não conseguiu andar. Mas o que a gente entende é que você consegue diversificar e minimizar as perdas. Você tem alguns setores que eu, particularmente, prefiro trabalhar e também prefiro trabalhar com as pessoas que a gente conversa e dá uma espécie de consultoria, vamos colocar assim, setor de energia, bancos, telecomunicações, saúde, depende, então você consegue selecionar boas empresas nesses segmentos e você consegue diversificar, montar uma carteira bacana. Não invista 100% do teu recurso numa única empresa porque falaram que aquela empresa é boa. Isso não é bom, não é bom. Tem que diversificar, buscar diversificar um número de empresas bacana e depende muito do valor que você vai aplicar. Mas vá diversificando sempre, não mantenha tudo numa empresa só. Diversifique empresas, diversifique setores, tá certo? E acompanhe os números. Você precisa acompanhar o número dessa empresa semanalmente, mensalmente? Não é isso. Você pode acompanhar de boa uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, com as boas empresas que você investe. Eu disse no vídeo anterior, cuidado com jornais e revistas que ficam pedindo para girar carteira mensalmente. Isso não é bom. Eles fazem isso porque ou são de propriedade, como eu disse no vídeo anterior, ou são financiados por bancos, por corretoras, enfim. Tomar cuidado, como eu disse também, com empresas, bancos digitais ou corretoras que dão prejuízo, tomem cuidado com isso, tá certo? Pôr o seu dinheiro
num lugar que dá prejuízo, é muito complicado. Eu, particularmente, quando você falar para mim, o que você poderia indicar de corretora? Eu prefiro, particularmente, trabalhar com uma corretora que é ligada a um grande banco. A corretora do Bradesco, a corretora do Itaú, a corretora do Santander, ligada a grandes bancos. Toma cuidado com corretoras que oferecem serviço de graça, corretagem de graça, tudo de graça. É muito complicado, porque você não sabe se uma empresa dessa dá lucro e de repente ela fecha. Para você retomar, para você pegar a sua grana de volta, o seu dinheiro de volta, é muito difícil se pegar. Então, e os custos que isso vão gerar e tal, enfim, não sei. Eu prefiro trabalhar, e quando alguém me faz alguma solicitação, uma pergunta, eu prefiro trabalhar e indicar corretoras de grandes bancos. Mas fica a critério de cada um. Gente, nós vamos trabalhar mais sobre esse assunto de ações. Hoje foi só um bate-papo, né? Um vídeo mais assim, tentando dar um panorama sobre ações, enfim. E peço a vocês, deem sugestões, sugestões, falem um pouco sobre o que vocês entendem também, para a gente bater um papo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, indiquem, tá certo? Deixem seu like, um forte abraço a todos!